Então, ela estava nervosa. Ela assim, pai, eu nunca preguei 2 vezes na semana. Aí eu falei, minha filha, mas eu escalei você primeiro, né? Quando eu saí fui operar, né? Eu fiz a escala, eu não sabia quando que eu ia voltar, então eu fiz. Aí o Igor escalou ela para pregar na quarta. Então ela, né, eu falei, então você agora tem que pregar 2 vezes, viu, Carol? Mas eu quando orava por você, Deus falou para você se acostumar com essas coisas. Que está vindo um tempo aí que você vai pregar 3, 4 vezes por semana. Amém? Então se prepara, porque está começando 2. Vem um tempo de Deus para a tua vida, que tu vai pregar 3, 4 vezes. Amém. Ai, pronto, aí eu choro. Eu fiquei mesmo nervosa, gente, porque eu nunca preguei 2 vezes na semana, né? Mas o Espírito Santo ele tinha me falado exatamente o que meu pai acabou de ministrar sobre a minha vida. E eu sempre fico nervosa porque é o temor pelo altar, né, que a gente tem. Mas é muito gratificante poder estar aqui. E mesmo sendo 2 vezes na semana, eu sei que vocês estão tranquilos, porque vocês me amam, né? Né? Abre a Bíblia de vocês em Mateus, no capítulo 25. Meu pai não pregou, mas falou meia hora, né, gente? Aí adianta o quê, querido? Estava desesperado ele para falar com vocês. Vocês têm Facebook das Artes? Vocês viram ele comentando tudo? Gente, a gente descobriu por que ele estava comentando tudo. Porque ele estava vendo no celular e ele passa para a televisão o que está vendo. Aí ele comentava que ele gostava do rosto dele aparecendo na televisão. Ai, gente, muito criança. Mateus, no capítulo 25, o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse texto ele sempre me intrigou. Porque quando a Bíblia fala sobre virgem, ela está se referindo a mulheres que se separavam para o seu noivo, mulheres que se separavam para alguém. Então, quando a palavra faz referência de virgem, ela está falando de mulheres cristãs. Ela não está falando de mulheres levianas. E o que sempre me intrigou nesse texto é porque é o próprio Jesus que disse na parábola que nem todas as mulheres, nem todas as virgens, elas herdariam o reino dos céus. Jesus, ele dividiu em 2 grupos. Ele dividiu 5 delas sendo prudentes, sábias, e 5 inconsequentes, 5 loucas. E ele não está falando de 5 ímpias e 5 crentes. Ele está falando da igreja, da noiva de Cristo. E sempre me intrigou, sempre achei essa parábola muito forte. Porque é o próprio Jesus dizendo que nem todos vão herdar o reino dos céus. E quando eu comecei a ler essa parábola, que ela é muito conhecida, isso me fez refletir. Eu comecei a pensar, que tipo de virgem era eu? Que tipo de virgem eu estava sendo? A sábia ou a louca? Eu comecei a pensar, eu comecei a trazer à memória os meus atos e comecei a perguntar, a questionar o Senhor. Que tipo de virgem era eu? E é isso que eu quero trazer para compartilhar com vocês nessa noite.
que vocês pensem e reflitam que tipo de virgem vocês têm sido. O que diferenciava esses dois grupos é que um grupo, eles tinham azeite reserva e o outro grupo, elas não tinham. As outras não tinham azeite reserva, elas não levavam azeite reserva consigo. E eu sei que toda vez que a gente fala sobre azeite, a Bíblia, quando fala sobre azeite, ela está falando sobre o Espírito Santo. Só que não necessariamente também quando nós estamos falando de Espírito Santo, nós estamos falando de dons do Espírito Santo. Nós estamos falando da presença. A reserva aqui nesse caso não é necessariamente os dons do Espírito Santo. Não que não sejam importantes, são, nós precisamos. Mas nós precisamos ter reserva da presença do Senhor. Nós precisamos ter intimidade, nós não podemos fazer parte do grupo das pessoas que buscam somente para o culto, que buscam somente para o hoje. Nós precisamos ter reserva para que o nosso fogo nunca se apague. E é isso que eu quero trazer para vocês nessa noite. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês está no versículo 1. Saíram ao encontro do esposo. Quem saiu ao encontro do esposo? As virgens. Elas saíram ao encontro do esposo. Quando você vai casar, o noivo ele fica te esperando no altar. E a noiva, ela vai ao encontro do noivo, certo? Agora tem uma moda diferentona que faz o contrário, né? Mas é bem feia. Mas no normal, em 90%, quase 100% dos casos, o noivo, ele está parado em algum lugar e a noiva vem ao encontro dele. Não é assim que funciona? E o noivo, naquele dia do casamento, quando ele está aguardando para que a noiva chegue até ele não está dando só uma direção a ela, ele está dando um destino. Ele é o destino. Ele está ali naquele lugar e a noiva vai até ele para que o casamento aconteça. E é isso que Jesus fez e pediu a igreja em casamento. Quando Deus, quando o Senhor, quando Jesus, quando Cristo, ele pediu a igreja em casamento, ele desejava não só ser a nossa cobertura, ele desejava nos dar um destino. O nosso Pai, ele não quer companhia. Ele não quer ser a sua cobertura espiritual. Ele não quer ser o seu amuleto, ele quer ser o seu destino. Ele quer te dar destino. E às vezes, o nosso maior problema como noiva, como igreja, é que nós queremos dar os nossos destinos e pedir para que o Espírito Santo, para que Jesus, para que o noivo, ele nos siga. E não é isso, não foi para isso que nós fomos feitos. Nós precisamos parar de inverter as coisas. Muitas vezes a gente toma as nossas próprias decisões. Nós tomamos as decisões das nossas vidas sem consultar o Senhor. E a gente quer que Ele nos siga, que Ele nos persiga. Você fala, Senhor, eu vou fazer isso. Vem. A minha decisão é essa. Vem comigo. Só que o Pai, ele tem um destino para cada um de nós. Quando nós lemos o Salmo 139, a gente vê que Deus, ele tem um plano para cada um de nós. E uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou que não concordava com isso. Não, eu não concordo que Deus tem um plano para a nossa vida. Eu não concordo que Ele tem um sonho. Porque se Ele já tem a nossa história escrita, e o meu livre-arbítrio? Para que serve o meu livre-arbítrio? Eu falei, o teu eu não sei, o meu para me levar para a furada. Porque todas as vezes que eu tomei decisão por mim mesmo, sem consultar o Espírito Santo, eu fui prova suficientemente para mim mesmo de que do meu jeito não dava certo. Então assim, para que serve o livre-arbítrio? Eu falei para ela, para que serve o teu livre-arbítrio? Não sei. Mas o meu sempre serviu para me levar para a furada. Todas as vezes que eu vivi diferente daquilo que tinha sido rota traçada do Pai para a minha vida, todas as vezes eu me levei para lugares equivocados. Porque o Pai, ele tem um destino para a nossa vida. E é desejo dele que ele seja o destino final. É desejo dele que a gente ande em direção a ele. É desejo dele que, assim como está falando a palavra dessas 10 virgens, que nós saiamos e vamos ao encontro dele. E não que nós tomemos as nossas próprias decisões. E obrigue, entre aspas, o Espírito Santo a nos seguir. Quando a gente vai viajar de avião ou de ônibus, quando você vai viajar, você vai na bilheteria, ou você entra num site e você compra passagem para determinado lugar. E necessariamente, se você compra uma passagem de avião para Fortaleza e você entra naquele avião, ele não vai te levar para São Paulo. Ele vai te levar para Fortaleza. Existe um piloto ali naquela aeronave que é pago para fazer aquela rota e ele vai te levar para o destino que você escolheu. E às vezes a gente quer fazer isso com o Senhor. A gente quer fazer isso com o Pai. A gente fala, Pai, comanda a minha vida, mas deixa que eu escolho o destino. Comanda a minha vida, mas deixa que eu tome as minhas próprias decisões.
E o pai, ele não tem que ser apenas o piloto ou o motorista do ônibus. O pai tem que ser aquele que está na bilheteria, decidindo o teu destino. Decidindo para onde você vai, para que você não sofra, para que você não passe por decepções, para que você não tome decisões equivocadas na tua vida. O pai deseja que você seja um filho obediente. O pai deseja que os planos dele se cumpram na tua vida. Eu abro mão do meu livre-arbítrio para que a vontade do pai se cumpra na minha vida. Porque eu sei que a vontade dele é muito melhor do que a minha. E às vezes a gente quer dar o nosso destino, a gente quer chegar para o Senhor e dar a passagem na mão dele. Pai, está comprado. Estou partindo para não sei aonde. Será que é esse destino que Deus tem para a tua vida? Será que o lugar que você escolheu, a direção que você está indo, é a mesma que o Pai quer? A palavra fala lá em Lucas 6,46. Abre a Bíblia de vocês, por favor. Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. Diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Lá atrás, quando todo mundo, né, passa por um processo de conversão, até os que nasceram, né, na igreja, né? E quando é feito o convite perguntando se você deseja aceitar o Pai como Senhor e Salvador da sua vida, certo? Se você reconhece o sacrifício de Jesus na cruz, você aceita como Salvador. Mas se você não obedece ao Senhor, Ele não é o teu Senhor. O Pai, Ele só é Senhor daqueles que obedecem a Ele. Então, muitas vezes, a gente fala, a gente ora, a gente canta que Ele é o nosso Senhor, mas nós não obedecemos a nada do que Ele fala. Nós não obedecemos nenhum caminho que Ele nos dá. A gente canta, pede a Deus para mostrar os caminhos, mas a gente quer fazer os nossos. Nós queremos fazer do nosso jeito. E Deus, Ele fala. Quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós pedimos direcionamento, quando nós pedimos destino e rota, o Pai fala. Só que existe uma outra coisa que fala também, é o nosso coração. E muitas vezes nós ficamos predispostos a ouvir aquilo que o nosso coração deseja. E o coração do homem, ele é enganoso. Muitas vezes nós oramos para Deus abençoar coisas que não foram nem aprovadas por Ele. E não é isso que Deus deseja. Deus, Ele deseja que a gente fale com Ele e que Ele conheça o nosso coração, que Ele conheça a nossa voz. Nós precisamos, em alguns momentos da nossa vida, silenciar a voz do nosso coração para que a voz do Pai, ela seja audível. Porque às vezes o nosso coração, ele fala de forma tão intensa quando nós desejamos algo na nossa vida, que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, ou então nós achamos que estamos ouvindo a voz de Deus. E o que está falando é a voz do nosso coração. E nós precisamos falar com o Pai para que Ele mostre os caminhos e nos dê o destino. Muitas vezes nós nos levamos para certas situações. E a gente quer que Jesus se vire e nos tire dessa situação. A gente quer usar Jesus de amuleto, de Chapolin, Batman, não sei. Nós nos levamos a situações que depois a gente acha que necessariamente Deus, ele tem obrigação de nos tirar de onde nós nos colocamos. Eu lembro que uma vez eu estava passando por uma fase da minha vida que eu estava me sentindo num buraco. Mas buraco sem chão, sabe? Só cai. E eu estava me sentindo num buraco que parecia que não tinha chão, que eu só descia. E aí eu comecei a pedir para Deus, assim, Senhor, eu lembro que uma vez eu estava no meu quarto e eu falei assim, eu usei essa expressão, eu falei, Pai, me tira desse buraco. E Deus começou a trazer à memória como que eu parei naquele buraco. E ele me perguntou assim, quem foi que te colocou nesse buraco? Eu falei, eu. Ele falou, então quem é que vai sair desse buraco? Eu falei, eu. Porque Deus, ele não faz aquilo que é para você fazer. Deus não intervém em decisão que é tua tomar. Deus não muda um posicionamento teu se você não mudar. Deus não vai fazer por você o que é trabalho teu. Quando a gente às vezes se enfia, né, nesses buracos da vida, igual eu estou falando, o papel do Pai é depois curar a nossa alma, é nos limpar, é reconstruir, é restituir, e isso é papel do Pai.
Mas a decisão de sair daquele lugar que nós nos encontramos e que está nos ferindo, se foi nós que nos colocamos ali naquele lugar, a decisão é nossa de sair. Às vezes a gente pede para Deus fazer coisas na nossa vida. Às vezes a gente chama até de milagre. Senhor, faz um milagre na minha vida. O que a gente chama de milagre é a mudança de atitude nossa. Uma vez eu preguei e estava falando sobre isso. Você é o mover de Deus. Aquilo que Deus faz na tua vida é baseado nas tuas decisões. Você trabalha junto com o Espírito Santo. Não porque você ajuda Ele, mas porque você se ajuda. Você tem que tomar algumas decisões na tua vida e o Espírito Santo ele vai trabalhando em cima de decisões, em cima de posicionamentos teu. Repito, não porque você precisa ajudar, porque o Espírito Santo ele precisa da tua ajuda, mas porque nós temos que nos ajudar. E o Espírito Santo ele só coopera em algumas decisões que nós tomamos. Ele vem nos curar, ele vem nos amar, ele vem limpar as nossas feridas, mas primeiro nós temos que tomar a decisão. A gente pede às vezes para Deus operar coisas novas com posicionamentos antigos. Como que Deus vai operar algo novo na nossa vida se o nosso posicionamento é o mesmo de antes? Como que a gente pede por coisa nova na nossa vida se o nosso posicionamento é antigo? Como a gente pede para Deus mudar coisas na nossa vida que deveriam ser quebradas, não deveriam nunca ter acontecido? E é por isso que é necessário que a gente vá atrás do noivo. É por isso que é necessário que a gente vá ao encontro dele. Para que a gente viva o destino traçado por ele. Para que a gente viva os caminhos do Senhor. Para que a gente seja moldado, para que a gente seja transformado. Às vezes a gente ora anos por situações que dependem às vezes de uma atitude nossa. Às vezes você pede um milagre na vida do teu marido, que na verdade esse milagre é de tua, que através de uma mudança de atitude, tuas coisas vão mudar. Então eu fico pensando que às vezes a gente pede assim, porque milagre, gente, às vezes a gente, assim, sinceramente, eu acho que hoje em dia a gente banalizou milagre. As pessoas banalizaram essa questão do milagre. Milagre é aquilo que vai para o impossível. É aquilo que você não pode fazer. Isso é milagre. Às vezes a gente está pedindo, isso é um milagre o meu casamento, de algo que é só você mudar. O milagre no meu relacionamento, que é só você mudar. O milagre na vida do teu filho, que às vezes é só você dar uns tapas. Então nós precisamos saber quais atitudes nós devemos tomar. E a única forma da gente saber isso é a gente se alinhando com o propósito do Pai. É indo em direção a Ele. É Ele sendo o nosso destino. É a gente chegando para Ele perguntando absolutamente tudo. Eu já falei aqui na igreja também, eu já tive experiências de que eu precisava da resposta de Deus em uma semana. E às vezes você pensa assim, não, cara, eu preciso dessa resposta projetada. Como é que Deus vai responder? Responde, gente. Responde. Eu já passei por essa experiência. Eu precisava de uma semana e eu tive que falar isso para Deus. Eu tive que claramente falar assim, eu tenho uma semana. Eu preciso dessa resposta. Essa decisão que eu vou tomar é muito grande. Eu não posso tomar essa decisão em dúvida. E o Senhor se manifestou de forma linda, tremenda e clara. E eu pude tomar minha decisão em paz. Aquilo que vem de Deus traz paz ao nosso coração. E o outro tópico está no versículo 3 e 4. Tem azeite reserva? É o segundo tópico. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Existe um perigo muito grande de nós andarmos no limite. Todos que desistiram, antes de desistir, eles estavam nessa zona de se sentir no limite, de estar no limite. Ninguém toma uma decisão de desistir sem que antes tenha ficado no limite. E essas mulheres aqui, a palavra está falando, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Versículo 3, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. Elas estavam só com limite. Elas estavam só com a reserva. E às vezes a gente quer lidar com o Espírito Santo, tratando o nosso relacionamento com Ele no limite. A gente busca para hoje. E é por isso que Jesus ele classifica essas pessoas que andam com pouca reserva de loucas. É muito perigoso tudo na nossa vida que a gente se sente no limite.
Porque na maioria das vezes, se a gente não buscar azeite, se a gente não buscar a presença de Deus, quando nós nos sentimos no limite, esse lugar é o que antecede a desistência. Na maioria das vezes. Se você não buscar a presença do Espírito Santo, tudo aquilo que você se sente no limite é o que falta isso aqui para você desistir. Seja teu casamento, teu ministério, tua vida espiritual. Porque quando a gente fala de presença de Deus, quando a gente fala de azeite, a gente não está falando só de coisas ministeriais ou coisas espirituais. Às vezes o teu casamento está precisando de azeite. Às vezes o teu ministério está precisando de azeite. Eu não sei o que está precisando de azeite na tua vida. Eu não sei o que você está precisando de mais da presença do Espírito Santo, porque você tem se sentido no limite. Mas para quem você tem que correr é para Jesus. É para o Espírito Santo. É buscar mais dele, é buscar mais da presença dele, é ter mais intimidade com ele. Existe um perigo muito grande de você estar no limite. Eu trabalhei 5 anos com aviação e eu estudei também estudei muita aviação. E raramente um avião, ele cai por falta de combustível. Só que há pouco tempo, eu não sei se já tem um ano, o avião da Chapecoense, com o time, né, da Chapecoense, ele caiu por falta de combustível. E ele caiu por falta de combustível porque aquele piloto estava acostumado a fazer aquela rota, ele estava acostumado a fazer aquele trajeto. Então ele falou, não precisa de reserva, eu faço isso direto. Eu conheço a minha aeronave. Eu não preciso colocar combustível reserva. Eu sei a rota. E quando eu trabalhei em aviação, geralmente funciona assim. O avião, ele tem combustível reserva para 3 pousos. Por exemplo, se você pega um voo Fortaleza, Rio de Janeiro, e ele vai pousar no Galeão, ele tem combustível para pousar no Galeão. Se o Galeão estiver fechado, ele tem combustível para ir para Jacarepaguá. Se Jacarepaguá, o aeroporto estiver fechado, ele tem combustível para ir para Santos Dumont. E se por uma infelicidade os 3 aeroportos estiverem fechados, ainda tem combustível para 30 minutos de sobrevoo. É assim que funciona. Então, geralmente, quando tem as quedas de avião, é por outros motivos técnicos. Mas quem trabalha com aviação sabe a importância de ter reserva, de ter combustível reserva. E trazendo para a nossa vida espiritual, às vezes o que acontece na nossa vida é isso. A gente está tão acostumado com a nossa vida religiosa, a gente está tão acostumado com as coisas que a gente vive, que a gente busca só para aquele dia. E aí, quando vem um super problema na tua vida, você não tem reserva para permanecer firme e fiel. Você não tem a presença do Espírito Santo suficiente para permanecer firme naquilo. Porque muitas vezes nós vivemos no limite com o Espírito Santo. A gente faz igual esse piloto. A gente pensa, cara, eu faço isso todo dia. Eu não vou cair. Eu nunca vou cair, eu não preciso disso. Julga quem cai porque você acha que você nunca vai cair. Você nunca vai passar por isso. Mas a única coisa que nos sustenta de pé é a presença do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos ter reserva. Nós precisamos sair com as nossas vasilhas cheias de azeite e reserva. Para que quando o mal nos sobrevém, nós tenhamos convicção daquele em que a gente crê. Para que a gente passe pelo deserto sabendo que o Espírito Santo está conosco. Para que a gente não olhe tanto para a dor. Para que a gente não olhe tanto para a luta. E consiga enxergar o Senhor em meio ao vale, em meio ao deserto, em meio às lutas. E não existe possibilidade de você conseguir enxergar o Senhor nos teus piores momentos, se você não tem uma vida de intimidade com Ele. Você precisa ter intimidade com o Senhor. Quando você vai casar, você não toma a decisão de casar por causa da cerimônia religiosa ou por causa da festa. Quando você toma a decisão de casar, você se decide a casar porque o primeiro desejo que vem no teu coração é o desejo de dividir a vida com aquela pessoa. Você quer, quando você fala, eu quero casar com fulana, porque você deseja estar todos os dias da tua vida com aquela pessoa. Você não casa pensando na cerimônia ou na festa. Pelo menos não de início. Depois você até pensa na cerimônia, na festa, como que vai ser. Mas o que te leva, o motivo principal que te leva a tomar a decisão de casar, é porque você quer dividir a vida com a pessoa. E foi por esse motivo que Jesus pediu a igreja em casamento. Porque Ele deseja dividir a vida inteira com você.
Ele não te pediu em casamento preocupado com a cerimônia religiosa, que são os nossos cultos de quarta e domingo. Ele não te pediu em casamento preocupado com a festa, que são os nossos cultos de celebração. Jesus te pediu em casamento para dividir a vida inteira com você. Mas às vezes nós entramos numa vida religiosa e nós nos preocupamos apenas com a cerimônia religiosa. A gente só se prepara para os cultos. A gente só busca para o culto. A gente busca aqui dentro, pula, sapateia e quando chega lá fora já não quer mais saber de azeite. Não quer mais saber de presença do Espírito Santo. Às vezes nós somos noivas preocupadas com a cerimônia religiosa ao invés de estar preocupada com a vida inteira com Jesus Cristo. A gente está preocupado com a cerimônia religiosa. E isso quando a gente não vem para a cerimônia religiosa e deixa o noivo de lado e reclama que não tem coxinha na festa. Isso quando a gente não vem para a cerimônia religiosa e não está falando que o arranjo de flores, se fosse você que tivesse feito, estava melhor. Isso quando a gente não vem para a cerimônia religiosa e fala que o tapete está fora do lugar. Quantas vezes a gente vem para a cerimônia religiosa? A gente, além de só se preocupar com a cerimônia religiosa, não ter uma vida de intimidade. A gente ainda vem para se preocupar com detalhes superficiais e deixa o noivo de lado. O noivo está aqui te esperando no altar, desejando ser adorado. E você preocupado com outras coisas superficiais. Você preocupado em criticar. Você reclamando do arranjo de flor. E o noivo de lado. Azeite e reserva requer continuidade na busca. Como eu disse para vocês, a gente não pode se preparar apenas para o culto. Nós temos que ter vida de intimidade, como o Denis ministrou. Nós precisamos ter comunhão com o Pai. Foi para isso que Ele nos fez. A chave de tudo é isso. É por isso que fala-se muito sobre intimidade, sobre vida devocional, porque a chave é isso. A chave é isso. O que você exerce na igreja, qual é o teu ministério, qual é o teu chamado, amém, aleluia, glória a Deus. Mas o que o Pai deseja é intimidade com você, para que você não seja um ativista na igreja, mas que você seja um filho íntimo. Deus não te chamou para ser ativista religioso. O Pai te chamou para ser filho íntimo dele. O Pai te chamou para ter relacionamento. Na quarta eu pregava falando sobre adoração e eu falava exatamente sobre isso. Se a gente não tem uma busca constante com o Senhor na nossa casa, tudo aquilo que a gente manifesta aqui está na nossa emoção. Nós precisamos ter uma vida de intimidade com o Senhor. Nós precisamos não viver no limite. Às vezes nós nos acostumamos a viver no limite, desde novo. Se a média é 7, você estuda para tirar 7. Quem nunca? Tanto que às vezes eu lembro que... Tá bom, eu estudei no Santa Maria, a média era 7, né? E aí, eu lembro que às vezes quando os meus pais falavam alguma coisa ontem, eu falava, mas eu tirei 7, tá bom. Tá ok, tô na média. A gente vive assim. A gente vive no limite, a gente se contenta com o limite. Limite tá bom, tá na média. Qual o limite que eu posso ir com meu namorado? Então eu vou até o limite. Ao invés de fugir. Eu sou casado. Mas qual o limite que eu posso ter com a moça lá do trabalho? De brincadeira. Ao invés da gente tomar um posicionamento de noiva do Senhor, de virgem pura e separada. Tudo na nossa vida a gente quer chegar no limite. A gente quer viver no limite. A gente quer viver perigosamente. Só que as chances da gente cair, quando nós vamos até o limite, são muito maiores. São muito maiores. E não é isso que o Pai deseja para a nossa vida. Terceiro tópico. Prepare sua lâmpada. Versículo 7. No versículo 7 diz: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Eu estava pesquisando sobre essa questão do preparar a lâmpada. E antigamente existiam instruções para o fogo ele ficar mais brilhante. Tinham instruções de preparação da lâmpada. Para o fogo ele durar mais, ele ficar mais intenso, ele ficar mais bonito. E eu vi que a primeira coisa que eles faziam lá atrás, antigamente,
O pavio tinha que ser cortado, pois gerava muita fumaça e oscilação no fogo. A primeira coisa que eles faziam era cortar o pavio, porque gerava muita fumaça. E quantas vezes na nossa vida a gente está gerando fumaça, crente que está gerando fogo? Quantas vezes na nossa vida, porque a gente está sentindo cheiro de fumaça, a gente jura que é fumaça, a gente jura que é fogo, mas é fumaça. Eu creio num Deus que nos fez para viver num nível de intimidade e que nos fez para viver no fogo. Deus, Ele não nos fez para a gente ficar satisfeito com a fumaça. Deus, Ele fez as nossas vidas para vivermos no fogo. E eu não sei o que na tua vida precisa ser cortado, para que esse fogo não fique oscilando e para que você não gere fumaça. O que ou quem, né? Às vezes é quem. Existem coisas na nossa vida que às vezes precisam ser cortadas, mas às vezes existem pessoas na nossa vida que precisam ser cortadas, porque estão atrapalhando. Nosso fogo está oscilando. A gente está gerando fumaça. A gente está sentindo o cheiro de fumaça, envolvida às vezes com pessoas, com relacionamentos, com comportamentos que não têm a aprovação de Deus. E porque a gente está sentindo o cheiro de fumaça, a gente está vivendo que a gente está achando que está envolvido no fogo. E não é isso que Deus, Ele deseja para a nossa vida. Deus, Ele te chamou para viver no fogo. Deus não te chamou para gerar fumaça. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Deus não te chamou para gerar fumaça. Uma outra coisa, para o fogo ficar bem brilhante, o azeite era trocado 2 vezes por dia. O azeite ele era trocado à noite, e aí durava a noite inteira, e de manhã ele era trocado novamente. E aí a gente vai falar de novo de vida devocional. Nós precisamos conhecer a voz do Pai. Conhecer a voz do Pai é libertador. E a gente só conhece a voz de quem a gente tem intimidade. Quantas vezes a gente está na rua e alguém chama e sem a gente olhar a gente sabe quem é porque a gente conheceu a voz. E quantas vezes o Pai está nos chamando e a gente não sabe que é Ele. Porque a gente tem pouca intimidade. Eu estava hoje, à tarde, estava lendo, lembrando, né, dos discípulos a caminho de Emaús. Eu tenho muito nervoso dessa história. Deles andando, comentando, né, que Jesus tinha morrido. E aí já tinham aparecido para falar que Jesus tinha ressuscitado, mas eles foram andando tristes. E aí Jesus apareceu do lado deles. Na Bíblia, King James até fala, e eles estavam trocando ideia. Estavam trocando uma ideia. E aí Jesus apareceu. E eles não reconheceram que era Jesus. Eu tenho muito nervoso quando eu leio a história. Jesus do lado deles, relembrando tudo, relembrando todo o propósito, toda a necessidade que teve de Jesus de morrer por nós. E Jesus ficou conversando com eles um tempão. E eles nem aí que era Jesus. E toda vez que eu leio a história eu falo assim, misericórdia, que eu conheça a tua voz. Que assim como eu reconheço a voz de muitas pessoas, que a tua seja inconfundível. Que a tua seja inconfundível. Que a tua seja mais alta do que os desejos do meu coração. Porque quando a gente conhece a voz do Pai, tudo que falam ao contrário, se você tem certeza da voz que te chamou, é tudo pequeno. Quando você conhece a voz do Pai, quando isso gera convicção dentro de você. Quando você tem certeza de quem te chamou. Quando você tem certeza de onde você vai, para onde você vai. Porque você sabe quem falou contigo. As outras coisas se tornam muito pequenas. Você vai até o fim na certeza da voz do teu Pai. Mas para isso você precisa conhecer a voz do Senhor. E a única forma de você conhecer a voz do Senhor é você trocando o azeite todo dia, 2 vezes por dia. Troca o azeite. Busca. Paga o preço de uma vida devocional. Conheça a voz do teu Pai. Quando a gente não sabe, não conhece a voz do Pai, tudo que falam pra gente, a gente acredita. Tudo que falam.
A gente, como lida muito com os jovens, às vezes a gente vê muitos jovens confusos relacionados à vida ministerial. E uma vez eu atendi uma jovem que ela estava muito confusa, porque muitas pessoas falavam para ela sobre ministério, mas cada pessoa falava uma coisa. E eu falei, cara, e o que Deus fala para você? Ela falou, não sei. Eu falei, então vai buscar. Porque é isso que importa. O que Deus fala para você. O que Deus te chama. O que Deus revela para você. É isso que importa. Mas quando você não tem certeza, quando você não tem convicção da voz que te chamou, quando você não conhece a voz do teu pai, falam para você, não, esse ministério não é teu, aí você acredita. O teu ministério é tal, aí você vai para outro ministério. Essa pessoa não é para você, você termina. Esse teu casamento não é de Deus, aí tu divorcia. Mas quando a gente tem convicção da voz do Pai, a gente vai até o final agarrado nessa certeza, agarrado nessa voz, e nada faz a gente voltar atrás. E nem ninguém. Não existe situação que se levante que seja maior do que a voz do Pai. Não existe pessoa que se levante que seja maior do que a revelação do Pai para a tua vida. Uma outra coisa, para o fogo ser brilhante, ainda dentro dessa preparação da lamparina, o azeite ele tinha que ser puro. E isso fala para a gente sobre separação e santidade. Às vezes a gente se acostuma a falar essa frase assim, santo só o Senhor, eu nunca vou ser santo. E isso faz a gente se acomodar com o pecado. Mas nós precisamos ser pessoas que caminham em direção à santidade. De fato, não seremos santos aqui. Pecamos todos os dias, a todo momento. Mas nós precisamos ter um caminho de santidade. Deus não abre mão disso. Deus não abre mão de santidade. E às vezes a gente se esconde atrás dessa desculpa para pecar. Para falar, não, santo só o Senhor. Aí, enquanto isso, eu vou pecando. Só que Deus, ele não aceita fogo estranho. Deus, ele não aceita fogo estranho. Não existe possibilidade de você oferecer um fogo estranho por Senhor e achar que ele vai aceitar. Ou achar que ele vai levar em consideração alguma coisa. Com aquela frase de, não, Deus conhece meu coração. Deus sabe que eu não consigo, mas querer eu queria muito. Mas Deus conhece meu coração. E a gente vai se enrolando nessas coisas. E isso vai fazendo com que o nosso fogo, ele não fique brilhante. Com que o nosso fogo não resplandeça. E a outra parte, né, que fala sobre a preparação, uma das coisas também para o fogo ficar brilhante. Lá em Levítico, quando o Senhor fala com Moisés, fala que o azeite, além de ser puro, ele tinha que ser esmagado e batido. Mas ninguém gosta disso. Na dor também tem fogo, irmão. Na luta também tem fogo. No vale também tem fogo. No deserto também tem fogo. E tem fogo brilhante. Porque essa é uma das características para o fogo ser brilhante. Azeite de oliveira puro, esmagado. Nosso momento de dor, nos nossos momentos de humilhação, aqueles momentos que você acha que você não tem nada para oferecer, que você não tem nada para dar, é o momento onde o Pai quer fazer com que o teu fogo brilhe como nunca. Eu já tive experiência também de chegar aqui e pensar assim, cara, eu não tenho nada para dar. Como que eu vou ministrar? Eu não tenho nada. Hoje eu tô na pata. Não tenho nada para oferecer. E Deus vai e te usa de forma tremenda. Porque existe um poder dele que opera através de você em meio às tuas fraquezas. Existe um poder dele que se manifesta através da tua dor. E que quando você sair por essas portas, a situação ela pode continuar a mesma, mas Deus ele transformou a tua vida e você olha as coisas de forma diferente. Quando nós estamos aqui, adorando o Pai, louvando o Senhor, você às vezes sai e a situação que está te causando dor é a mesma de quando você entrou. Você saiu e não mudou nada. Mas Deus ele mudou tua mente, ele mudou tua vida, ele renovou as tuas forças.
E são nesses momentos que o nosso fogo também ele sai brilhante. Uma outra coisa que eu estava pensando essa tarde. A voz de Deus, ela fala conosco antes da lâmpada se apagar. E é por isso que nós precisamos manter. Eu tenho um texto na minha Bíblia grifado e queria que vocês abrissem. Rapidinho, em 1 Samuel. Capítulo 3, versículo 3. Eu amo esse versículo. E ele fala, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. Nessa época, Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus. Era um momento de corrupção. A voz profética daquela terra estava calada. E a presença do Senhor, ela não estava se manifestando. Mas o Senhor levantou Samuel. E ele chamou Samuel. E ele falou com Samuel, antes que a lâmpada se apagasse. E às vezes, a gente reclama que não ouve a voz de Deus. Mas às vezes a nossa lâmpada já se apagou há muito tempo. E é por isso que a gente não ouve mais a voz de Deus. E Deus, ele te chama. Deus, ele fala contigo. Deus, ele te dá respostas antes que a tua lâmpada se apague. Não deixa a tua lâmpada se apagar. Para depois correr atrás desesperadamente dos teus destinos e da tua vida. Deus, ele quer se revelar a você. Deus, ele quer falar contigo antes que a tua lâmpada se apague. Não viva no limite. Tenha reserva. Não viva como se o mal não fosse sobrevir à tua vida. Mas tenha reserva, tenha a presença do Espírito Santo suficiente para passar por toda a tribulação, por toda a luta. Busca a face do Senhor para que você não fique no limite. Se existe alguma situação na tua vida que você essa noite está se sentindo no limite, o Espírito Santo, ele te trouxe nessa noite para que você saia dessa zona do limite. Porque na maioria das vezes, é isso que antecede a desistência. E Deus, ele não te chamou para desistir. Deus, ele te chamou para você ir até o fim. Nós não fazemos parte daqueles que retrocedem. Nós vamos até o fim. Nós não vamos retroceder. Existe azeite para a nossa vida nessa noite. Existe presença do Espírito Santo. No versículo 8, lá em Samuel, Mateus 25. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Quando eu li esse versículo, eu estava pensando, os dois grupos, eles tiveram a mesma oportunidade de ter reserva de azeite. 5 delas escolheram ter reserva, 5 não. E quando eu li esse versículo, delas pediram, me dá um pouco do azeite, o nosso está acabando. Eu lembrei de uma expressão que eu ouvi há um tempo atrás. Terceirização da presença de Deus. Eu achei essa frase fantástica. Terceirização da presença de Deus. Nessa empresa que eu trabalhei, eu prestava um serviço lá terceirizado. Eu trabalhava numa estatal norueguesa, mas eu não era dessa empresa. Eu prestava um serviço lá, mas eu era paga por outra empresa. Eu estava ali como terceirizada. E quando a gente fala sobre terceirização da presença de Deus, significa que a presença do Pai, ela é acessível para todos. Mas às vezes você não adora porque você tem ministério que te conduz em adoração. Você não busca revelação na palavra porque você tem pastor para pregar para você. Você não busca intimidade porque você tem líder para dizer isso que te digo. E a gente vai terceirizando a presença de Deus. A gente vai colocando a responsabilidade na mão das pessoas, aquilo que existe disponível para nós vivermos. A gente vai colocando esse serviço na mão das pessoas. Para que eu vou abrir a Bíblia e estudar a palavra de Deus? Se existe pastor quarta e domingo para pregar para mim, se existe líder de célula.
Para que eu vou adorar o Pai se existe ministério que me conduz à adoração? E você vai terceirizando a presença de Deus daquilo que é acessível para a tua vida também. E não é isso que o Pai deseja para a tua vida. Você escolhe qual tipo de virgem você vai ser. Mas o Pai escolhe qual tipo de virgem ele vai ficar. Você só escolhe que tipo de virgem você vai ser. Mas quem vai herdar o reino dos céus, quem escolhe com qual tipo de virgem ele vai ficar, é o Pai. E é por isso que hoje nós precisamos buscar intimidade. No versículo 10. E tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando que forte ouvir de Deus que ele não te conhece. Quantas vezes a gente passa a nossa vida inteira orando e falando: Senhor, tu me conheces como ninguém. E eu perguntei ao Pai sobre isso. Eu falei: Pai, é forte isso, né? Falar que não conhece. E eu estava em casa e ele falou assim: Carol, você conhece a irmã fulana de tal? Eu falei: conheço. E ele me falou: uma irmã daqui da igreja. E aí ele falou: e teu irmão? Você conhece teu irmão? Eu falei: conheço. E aí ele falou: você conhece o irmão falando de tal? E falou de um outro irmão daqui da igreja. Eu falei: conheço. E os teus pais? Eu falei: conheço. E o Pai falou comigo: você consegue perceber a diferença do nível de conhecer? Uns você conhece porque você sabe quem são. Outros você conhece porque você tem intimidade. Algumas pessoas aqui, nós não temos contato com todas. Então algumas pessoas vão falar: conhece o irmão fulano de tal? Eu sei quem é, mas eu não conheço ele intimamente. Diferente do meu irmão, diferente da minha família, que a gente se conhece intimamente. A gente conhece as caras e bocas, a gente conhece a forma de falar. A gente conhece quando não está bem. Me conhece quando estou de TPM. A diferença do conhecer. E o Pai começou a falar sobre isso comigo. Ele te formou. Mas se você não obedece a Ele, se você não segue o destino que Ele tem para a tua vida, você acaba não sendo aquela pessoa que Ele planejou para você. Então, para muitos, o Senhor, Ele sabe quem é. Mas existe um outro tipo de conhecer, que é esse que Ele quer que nós sejamos. Aquele conhecer que Ele conhece intimamente. Ele conhece a tua voz quando você está adorando. Ele conhece a tua voz quando você está orando. Esse conhecer é diferente. Ele conhece quando você não está bem. Mas Ele te conhece de uma forma íntima, porque você tem contato diário com Ele. Você não tem uma vida religiosa. Você não é a noiva que está preocupada com a cerimônia religiosa ou com a festa. Você é a noiva que está preocupada em passar todos os dias da tua vida com Ele. E é dessa forma que Ele quer te conhecer. E é dessa forma que Ele quer ser conhecido por você. Vocês entenderam? O Espírito Santo, Ele quer que nessa noite, qualquer área que você se sinta no limite, que você saia dessa área. E que você mergulhe profundamente na presença dEle. Ele quer que você saia no limite, porque quando a gente está no limite, o limite é o lugar que limita a nossa visão. O limite é o lugar que nos deixa no superficial. O limite é aquele lugar que a gente não reconhece muitas vezes a voz do Pai, porque a nossa lâmpada já está se apagando. E o Pai deseja que você tenha intimidade, que você conheça a voz dEle. E que Ele seja conhecido por você como Pai. Não como alguém distante. Não como um amuleto. Não como alguém que tem que necessariamente fazer as tuas vontades para que você fique na presença dEle. Não. Ele quer ser conhecido por você como Pai. Você tem necessidade de estar perto dEle porque você ama seu Pai. E porque você entende que tudo coopera para o teu bem. Ainda que muitas vezes não aconteça aquilo que o teu coração deseja. O Pai deseja que os teus sonhos, a tua vida esteja alinhada com Ele.
para que você não fique na reserva, para que você busque constantemente a presença dele e você viva sempre o mais de Deus para a sua vida. Amém? Vamos colocar de pé. Eu sei que